Vocês já pararam para pensar qual é a coisa mais importante do mundo em suas vidas? A coisa mais preciosa para você? Mas se existe um nome que é mais precioso para nós do que qualquer outro, qual seria? É o nome de Jesus. Como teria sido a história da humanidade se o homem chamado Jesus não tivesse sido feito parte dela? Teria sido como uma flor artificial. Essa flor poderia ter todas as características físicas de uma vida, mas não tem a vida. Da mesma forma, na história do homem, o único nome que já reivindicou a vida foi o nome de Jesus. Vida. E essa vida é a vida eterna. Ao lermos a Bíblia, nos deparamos com o versículo que diz: Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mesmo que ganhe o mundo inteiro, não seria útil se perdesse a vida, não é? Tem uma história escrita pelo famoso autor Tolstói que fala de um homem rico na Rússia que fez um convite para qualquer um vir e passar em sua vasta propriedade de manhã, traçando uma linha enquanto andava. Contanto que a pessoa voltasse antes do pôr do sol, o terreno que fosse marcado seria dado gratuitamente. Muitas pessoas se reuniram lá para ver o que aconteceria. Um homem começou a correr pela manhã, sua ganância era grande por aquela terra. Enquanto corria, ele traçou uma linha ao longo do caminho para demarcar o território. Ele correu e ficou com muita sede. Mas quando olhou para o sol, percebeu que era apenas o meio da tarde. Seria um desperdício voltar agora, pois receberia todo o terreno dentro da linha que traçou. Ele tinha planejado voltar em linha reta, mas depois decidiu demorar um pouco mais, já que tinha tempo. Então correu um pouco para o lado e um pouco antes do pôr do sol voltou ao ponto onde o proprietário estava esperando. Senhor, disse ele, demarquei toda esta terra, então agora ela é minha, não é? Assim como você prometeu. Isso mesmo, a terra é agora sua. Este homem tornou-se agora um rico proprietário de terras, tal como esperava nos seus sonhos. Ele ficou impressionado com a gratidão e a alegria. Ele estava ofegante, estava com sede e com fome. Na verdade, ele ficou tão emocionado que caiu morto. Ele teve um ataque cardíaco, e então o proprietário disse: Enterre o corpo dele neste enorme pedaço de terra e ele servirá de adubo. Eles só precisavam de um pedaço de terra com no máximo 1,80 m de comprimento, e eles o enterraram o homem lá. Se pensarmos bem, que utilidade teve este vasto pedaço de terra para este homem quando ele morreu tentando torná-lo seu? Se as pessoas soubessem através da Bíblia que seus espíritos já estavam perdidos quando nasceram, saberiam o quanto é importante que seus espíritos sejam restaurados, que seus espíritos sejam encontrados. Eles saberiam o quão bom isso seria para eles. Mas as pessoas nem pensam nisso e ninguém explica. Assim, as pessoas tendem a viver suas vidas sem qualquer pensamento ou direção. Quer sejam pessoas ricas ou pobres, instruídas ou não, nascidas de uma família boa ou de uma família má, com status social ou sem status social. Todos que nascem neste mundo estão exaustos pela vida, porque as pessoas fazem de tudo para fazer algo com a sua vida. Mas eles não conseguem encontrar exatamente o que precisam encontrar. Se não tivermos cuidado ao longo da nossa vida, podemos atribuir demasiada importância às aparências exteriores, a parte do homem que vemos e com a qual podemos conversar.
Nos preocupamos com o tipo de casa que a pessoa possui, em qual escola se formou, de qual país é, o nível de educação que alcançou, quanto de dinheiro possui e o tipo de emprego. Esses são os padrões pelos quais tendemos a julgar as outras pessoas, mas mesmo que você continue perguntando a todas as pessoas, descobrirá que elas estão tentando encontrar a felicidade suprema. Estão tentando encontrar algo sobre o qual possam dizer: é isso. Mas o dinheiro não dá isso a eles, nem a fama, nem o afeto humano. Ao tentarem alcançar a felicidade com base nestes critérios, é como se estivessem a alcançar uma sombra, pensando equivocadamente que a coisa é real. As pessoas tentam alcançar o reflexo e não a coisa real. Eles acham que isso é tudo. O homem tenta encontrar a felicidade enquanto vive neste mundo. Mas se você olhar para o próprio homem, poderá ver que ele é na verdade um recipiente que pode receber algo. Podemos dizer que ele é um vaso. Que tipo de vaso ele é? Quando um rapaz e uma moça se encontram, eles são vasos que podem dar e receber o amor um do outro. Então, se eles têm filhos, eles também dão amor aos seus filhos. Os filhos que buscam o amor têm consciência do amor dos pais. Desde muito pequeno, estamos sempre em busca de alguma coisa. Nascemos neste mundo rodeados de muitas perguntas. E vivemos nossas vidas cercados por um fluxo contínuo de perguntas. E vivemos para responder a essas perguntas. Há um versículo bíblico que diz: quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Verdadeiras riquezas. Isso é algo em que estive pensando. No que as pessoas estão interessadas? Se você pensar no formato de um ponto de interrogação, não importa como você olhe, se parece como uma pessoa. Se olhar para isso como sendo um cérebro, existem cerca de 14 a 15 bilhões de células nervosas dentro do cérebro. Se pensarem sobre isso, se parece muito com o perfil de uma pessoa. Mas se vocês pensarem cuidadosamente sobre uma pessoa, há algo aqui que você não pode ver. Há momentos em que sorrimos porque estamos felizes, ou podemos franzir a testa assim. Então, com o passar do tempo, podemos começar a usar óculos. Nossa visão começa a piorar e temos que usar os óculos. Aos poucos, nossa aparência muda. Você não consegue parar de sorrir apenas para evitar a formação de rugas, então você sorri e junto vem as rugas. Então sua pele começa a ficar seca. Dizem até que o cabelo branco chega num atalho, e assim a aparência de uma pessoa muda gradualmente. Então, se você examinar cuidadosamente a cabeça de uma pessoa, como ela se parece? Depois de emagrecer, sobra o crânio.
que é que sentimos toda vez que lavamos o rosto. Todos vocês podem sentir isso, não podem? Está a apenas alguns milímetros de distância. Ossos. Isso é tudo que existe para o homem? Não é, né? Existe uma pessoa vivendo dentro do corpo. De que forma está vivendo? Dentro do homem, se este é o corpo, quando tocamos no nosso corpo, podemos dizer que ele consiste em ossos e carne, e há o sangue. Mas dentro deste corpo, existe a alma. Existe o corpo, a alma e o espírito. E todos estes juntos constituem uma pessoa. Espírito e alma. O homem é um ser espiritual. Ele tem o espírito. Este espírito está dentro do homem, e o espírito e a alma juntos mantêm a vida do homem. Mas nossos corpos nascem com as diversas características positivas e negativas de nossos pais. Nosso tipo sanguíneo também depende dos tipos sanguíneos de nossos pais. E a alma? A alma consiste em nossos pensamentos e ideais. Você pode gostar de música, por exemplo, ou de cantar, ou talvez você goste de literatura, ou filosofia, ou algo assim. Tudo isso está relacionado à alma. A alma vive sob tais influências e leva em conta essas coisas. As características do seu corpo quando nasce dependem de seus pais, e o corpo cresce com base nos tipos de alimentos que seus pais comem. É esse alimento que provoca o crescimento do corpo. E o espírito? As características mais preciosas que o homem possui são o seu espírito e a sua natureza religiosa. Os animais não têm essas coisas, mas existe o espírito dentro do homem, e o espírito é o que precisa do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, para entrar nele. É para receber este Espírito Santo que o homem nasce neste mundo. Isso ocorre porque o corpo se adapta a certas condições naturais e aprende com essas condições naturais, mas o espírito pertence à eternidade e, portanto, é somente quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus que é eterno, entra no espírito de um indivíduo que o indivíduo saberá que ele ou ela é filho de Deus. Por favor, repita depois de mim. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Sim, o próprio Espírito Santo entra aqui e nos diz que nos tornamos filhos de Deus. Eu tenho um testemunho brilhante e claro, desde que fui redimido, dissipando todas as dúvidas e medos, desde que fui redimido. Alguém escreveu esse hino no passado. É um hino muito bom. O corpo busca sua mãe e seu pai. A alma também procura um professor com quem aprender. E quando o espírito encontra o Senhor, encontra aquele que pode guiá-lo. Quando o Espírito Santo entra, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É assim que encontramos em nosso espírito a segurança de que nos tornamos filhos de Deus. Esta é a própria essência do cristianismo. Foi para que o homem pudesse conhecer esta verdade que Deus deu a Bíblia à humanidade. Neste caso, se tudo está procurando seu caminho, o que dizer daquelas árvores lá fora, por exemplo, que não conseguem dizer uma palavra? Na verdade, se você olhar com atenção, verá que as árvores também seguem a luz.
Observem atentamente as árvores. Se você observar com atenção na primavera, descobrirá que a maioria dos galhos se estende para o lado em que recebe mais a luz. O girassol também segue o sol de manhã até a noite. Por isso, o pescoço do girassol é grosso, e quando chega a noite a flor inclina a cabeça, toda a vegetação cresce em direção à luz solar. Se houver um grande edifício ou uma montanha, a árvore cresce para cima. Por exemplo, o que é que o homem procura? Há coisas que o corpo procura, e há coisas que a mente procura através da educação. Mas à medida que analisamos este assunto mais profundamente, descobrimos que também há algo que o espírito procura. E quando o seu espírito encontrar o que procura, então canta meu espírito, meu Deus Salvador, para ti. Seu espírito canta ao Senhor. O poder de fazer isso está plantado dentro de você. Isso ocorre porque o Espírito de Deus entrou dentro da pessoa. Você encontrou o caminho e passou a entender. Você encontrou a resposta, uma resposta definitiva. Mas e os animais? Os animais também têm seus próprios caminhos. Alguns pássaros eclodem de seus ovos no norte do Canadá ou mesmo no extremo norte do Polo Norte. E quando chega a estação certa, eles migram para o sul. Eles voam através do vasto oceano, seguindo as estações. Ninguém lhes diz para virem ou os acena, todos aqueles pássaros. Mas isso é tudo? Existem também caminhos invisíveis nos mares, caminhos por onde nadam os peixes. Enormes cardumes de peixes nadam por esses caminhos. Eles têm os seus próprios caminhos. E isso é tudo? Toda a natureza procede de acordo com as leis da natureza. A Terra gira em seu eixo enquanto gira em torno do Sol. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Júpiter, Netuno, Urano, Plutão. Todos esses planetas também giram em torno do Sol, cada um ao longo do seu próprio caminho orbital, a sua própria velocidade e a sua própria distância do Sol. Todos eles se movem de acordo com as leis que foram estabelecidas para eles. Vocês acham que isso acontece por acaso? Os pássaros têm os seus caminhos e os peixes têm os seus caminhos e o homem também tem o seu caminho. E a lei da natureza também segue o caminho que lhe foi traçado porque Deus estabeleceu esse caminho. Esta pequena terra em que vivemos também tem um Criador e esse Criador está falando sobre esta terra. Não só isso, ele também está falando claramente sobre todos os corpos celestes do universo. As pessoas afirmam que tudo aconteceu por conta própria. Não poderia simplesmente ter surgido por conta própria. Portanto, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, incluindo a ordem de todo o universo. A Bíblia diz, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Também diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Estas são as palavras do Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra pela sua palavra e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Não é algo realmente estranho de se dizer? Permita-me dar um exemplo. Vamos abrir para capítulo 1 de Hebreus. Esta é a carta aos Hebreus, o que significa que foi originalmente endereçada aos judeus. Hebreus capítulo 1, vamos ler do versículo 3 juntos. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Vamos ler juntos. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa.
Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Diz que ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Visto que Deus criou todos os corpos celestes do universo, todos eles são sustentados por sua palavra e se movem de acordo com a sua palavra, porque foram feitos de acordo com os pensamentos de Deus. Portanto, se você ler a Bíblia com atenção, descobrirá que ela diz: conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Está bem no meio da Bíblia. Vamos ler Salmo 119, versículo 91 juntos. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. O sol se move, os dias passam e os meses passam. Todos eles se movem de acordo com os mandamentos do seu Criador, porque foi Deus quem estabeleceu todas as regras que os governam e eles foram feitos seus servos. Eles obedecem às palavras de Deus que disse: sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Isto é verdade para todos os corpos celestes do universo. Mas vamos pensar apenas na Terra. No outono, na primavera ou no inverno, podemos olhar para o céu assim e ver um bando de gansos selvagens voando. Às vezes, você pode ver um falcão pairando continuamente no ar. Outras vezes, você poderá ver uma águia circulando continuamente acima de sua cabeça. Tudo isso acontece por acaso? Vamos pensar nos peixes do mar. Os pescadores sabem a hora e o local onde determinados peixes podem ser encontrados. Num momento, passa um cardume de arenques, noutro momento um cardume de atum, outro momento um cardume de bacalhau, outro momento um cardume de rabo amarelo. Os pescadores conhecem todos os caminhos desses peixes, e isso acontece por acaso? Por volta da virada do século passado, um certo oficial da Marinha Americana estava lendo a Bíblia, da qual sempre gostou tanto, quando se deparou com uma certa passagem e percebeu: ah, então existem caminhos no mar. Ele estava muito grato por isso. Ele descobriu os caminhos do mar. Ele mesmo encontrou os caminhos do mar. Existem correntes frias e correntes quentes no mar. Descobrir que existem caminhos no mar foi por si só uma grande descoberta. Antes dessa descoberta, as pessoas usavam as estrelas para navegar no mar. Deixe-me apresentar um versículo que é muito fácil de lembrar. É Salmos, capítulo 8, versículo 8. Você não vai esquecer esse versículo, não é? Salmos 8, versículo 8. Vamos ler juntos? As aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Sim, diz as aves do céu. E a seguir, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Dizem que existem veredas dos mares, não é? Não me lembro exatamente, mas acho que o nome daquele oficial da Marinha Americana era Matthew Maury. Ele descobriu esses caminhos no mar. Em algum lugar dos Estados Unidos, uma estátua foi erguida em sua memória, e este versículo da Bíblia foi escrito ao pé da estátua. Este versículo foi a base para uma virada muito importante no campo da oceanografia. Fala apenas dos caminhos dos mares? Vamos dar uma olhada nos versículos que vêm antes deste. Vamos ler os versículos 6, 7 e 8 juntos. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Aquele que criou os céus e a terra não saberia dessas coisas? É o que está dizendo, é porque ele é o Criador que conhece essas coisas. À medida que o sangue circula em nossos corpos, ele chega aos alvéolos dos pulmões para extrair o oxigênio dos pulmões. Quando inspiramos o ar, o oxigênio entra em nosso nariz na forma de ar. Em 0,2 segundos, sua temperatura é regulada em nosso nariz.
pois se o ar frio entrasse em nosso corpo, diminuiria nossa temperatura corporal. Quando a temperatura do ar é regulada, o oxigênio pode entrar nos pulmões. Assim, à medida que o sangue viaja pelo corpo, quando chega aos pulmões, recebe o oxigênio dos pulmões e o dióxido de carbono do sangue é liberado. O oxigênio que respiramos revitaliza os glóbulos vermelhos do sangue. Os glóbulos vermelhos absorvem o oxigênio, que é muito importante. Esse oxigênio também é fornecido ao cérebro. À medida que o homem e os animais expiram dióxido de carbono, as plantas absorvem dióxido de carbono através do processo chamado fotossíntese. Se você examinar as folhas de uma árvore com muito cuidado, descobrirá que elas também respiram. Uma árvore pode parecer diferente de uma pessoa por ser composta de folhas, caules, raízes e seiva. Mas seu crescimento depende de um processo semelhante ao da circulação sanguínea. Acontece de acordo com as leis estabelecidas pelo Criador. Isto se aplica a todas as criaturas vivas, incluindo o homem. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens. Às vezes, em algum programa de documentário na televisão, vemos uma manada de renas viajando no gelo em direção ao Polo Norte, onde não há nada além de neve. Eles estão viajando para uma floresta distante que nem conseguem ver. Eles continuam sua jornada apesar dos ataques de predadores, então, quando as estações mudam, elas voltam. Assim como estes animais se comportam de acordo com as leis da natureza, o nosso sangue também circula de acordo com as leis da natureza. Existe um caminho para todas essas coisas e esses caminhos foram determinados por Deus. Quer as pessoas acreditem ou não, isto é o que a Bíblia diz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. Quer as pessoas acreditem ou não, cabe ao indivíduo acreditar ou não nisso. Mas foi Deus quem fez com que as pessoas registrassem a Bíblia. Os livros do Antigo Testamento começaram a ser escritos 1500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, e o Novo Testamento foi concluído pouco depois do primeiro século depois de Cristo. Cerca de 40 pessoas de diferentes formações e ocupações diferentes registraram a Bíblia. Uma dessas pessoas que registrou a Bíblia foi um rei Davi. Outra pessoa era um pescador, Pedro. Todas essas diferentes pessoas que escreveram os livros da Bíblia também os registraram em diferentes regiões. Eles nunca se sentaram juntos e discutiram o que iriam escrever. Os livros da Bíblia, escritos durante um período de 1500 anos naquela vasta região, têm uma coisa em comum. Todos dizem que Deus falou. Eles escreveram "Disse Deus" ou "O Senhor me disse". Vamos abrir em Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7. Vamos ler juntos. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas.
diz que Deus age somente depois de revelar seu plano aos profetas. Também diz na Bíblia que os profetas escreveram somente depois que o segredo de Deus lhes foi revelado. Vejamos outro assunto da Bíblia. A título de exemplo, quando a Bíblia fala sobre a morte de Jesus, algumas pessoas podem pensar que Jesus foi sacrificado e morreu pela humanidade porque era uma pessoa de bom coração. Eles poderiam pensar que ele era um mártir, mas definitivamente não era o caso. Jesus, em carne e osso, não queria morrer. Ele realmente não queria. Ele orou e disse: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice da morte. Ele disse: Salva-me desta hora. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Portanto, os escritos que foram registrados 800 anos antes contêm a vontade do Pai, a vontade de Deus, como diz a Bíblia. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Jesus veio a este mundo para morrer segundo a vontade de Deus, de acordo com o que estava escrito. Jesus disse: Seja como tu, ó Pai, queres. O Espírito de Deus guiou a mente desses profetas e os instruiu sobre o que registrar, e os profetas registraram essas palavras de acordo. Quando Jesus chegou, ele disse: O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. O Filho de Deus veio a este mundo no corpo de um homem para fazer o que estava escrito sobre ele no Antigo Testamento. Quando ele disse vai, ele quis dizer que morreria. Isso não é realmente estranho? Mais tarde, o apóstolo Pedro disse que o Espírito de Deus fez uso dos profetas em sua obra de salvar a humanidade e fez com que registrassem o Antigo Testamento. Ao falar sobre esses profetas que escreveram o Antigo Testamento, Pedro disse o seguinte. Vamos abrir em 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Já encontraram? Vamos ler os versículos 10 e 11 juntos. Versículos 10 e 11. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Aqui no versículo 11 diz, Espírito de Cristo que neles estava. Falei sobre isso antes, não falei? Quando o Espírito de Deus entra no espírito dos homens, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito. Assim, o Espírito de Deus veio no espírito dos profetas e ordenou essa obra de Deus. Quando as folhas caem de uma árvore, parecerá que os galhos estão mortos. Mas quando chega a primavera, novos brotos brotam. De forma semelhante, quando o Espírito de Deus entra no homem, o seu espírito começa a respirar novamente o fôlego para a eternidade. Então, quando o Espírito de Deus veio a esses profetas, eles receberam a palavra de Deus e a registraram. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, segundo lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam àqueles sofrimentos. Eles escreveram antecipadamente sobre a glória que ele receberia quando se sentasse em seu trono exaltado e quando chegasse como juiz. Eles não inventaram isso sozinhos. Depois, por muitos anos, os hebreus ouviram as palavras dos profetas e viveram de acordo com os escritos desses profetas. E aqui, nesta carta aos hebreus, diz que no passado, Deus falou através dos profetas. Vamos abrir em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Sim,
O Criador, que criou todas as coisas, falou através dos profetas antes de vir a esta terra. Portanto, quando esses profetas registraram os livros do Antigo Testamento, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Salmos, eles não disseram que eles próprios os escreveram. Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Diz que Deus falou aos pais dos hebreus. No passado, Deus falou aos nossos antepassados através dos profetas, mas nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do seu Filho. Jesus veio em pessoa. À luz de questões como esta, será que este universo surgiu por si mesmo? Certamente não é esse caso. Deus é trindade, e o homem também é composto de 3 partes. O homem tem espírito, alma e corpo. Também é o mesmo quando se trata dos céus. Existe o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O mesmo se aplica à água. Ele pode ser convertido em vapor na forma gasosa ou pode fluir na forma líquida. Quando está frio, vira gelo, então ele torna-se um sólido. Isto segue as leis que foram estabelecidas pelo Criador do Universo, que é Ele próprio, a Trindade. E Deus dividiu a humanidade de acordo com seu método e sua lei, como no versículo que diz: não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Deus dividiu a humanidade nesses 3 grupos. Vamos abrir em 1 de Coríntios capítulo 10. Primeira de Coríntios, capítulo 10, versículos 32. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Aqui disse, nem para judeus, nem para gregos. Quando estas palavras foram escritas, o Império Grego já havia caído e era a época do domínio romano. Naquela época, embora os romanos tivessem o poder político-militar, os pensamentos dos filósofos gregos prevaleciam entre os romanos e assim a palavra gregos pode ser usada aqui para se referir a todos os gentios como um todo, que é todo mundo que não é judeu. Também diz a Igreja de Deus. A Bíblia diz que a Igreja é a noiva de Cristo. Jesus Cristo é o cabeça da Igreja e a Igreja é composta pelos membros do seu corpo. A Bíblia diz que este corpo está sendo construído. Isto começou no dia de Pentecostes há 2000 anos e continua até hoje, de modo que todos aqueles que passaram a crer juntos constituem o que é chamado de Igreja. Todos aqueles que têm Jesus Cristo no centro da sua fé e creem nele juntos são chamadas Igreja de Deus. Então Deus fez distinção entre esses 3 grupos de pessoas, judeus, os gentios e a Igreja de Deus. É assim que o homem existe neste mundo. Então deixe-me falar agora sobre o grupo que tem a história mais longa neste mundo. Os gregos, que são os gentios. Está falando da história da humanidade que originou do corpo de um homem só. Isso inclui toda a humanidade. De acordo com a Bíblia, somos descendentes de Adão. Houve um incidente que aparentemente ocorreu na Inglaterra há muito tempo. Foi no tempo quando a teoria da evolução era um tópico de discussão popular. Um grupo de evolucionistas haviam se reunido em um grande salão. Havia alguém para falar sobre evolução e ele convidou um famoso palestrante, um pastor, para vir à frente e falar. Agora que terminamos de falar sobre evolução, por favor venha aqui em cima e apresente seus pontos de vista. Então esse homem não tinha escolha a não ser se levantar e falar, já que foi pedido que ele apresentasse o argumento contra a teoria da evolução e em favor da criação. Então quando ele se levantou para falar, ele começou com seu cumprimento. Senhoras e senhores, vocês são descendentes de macacos? Eu não tenho nada a dizer a pequenos macacos. E com isso ele foi embora. Deus se importa profundamente com a raça humana que ele criou, porque ele estava planejando plantar seu espírito dentro dos espíritos dos homens. As pessoas não estão cientes da importância da dignidade humana
e por isso eles mataram uns aos outros e começaram as guerras. E como resultado, o caminho da história foi pavimentado com a destruição e sofrimento humano. Então Deus deu a Bíblia ao homem para encontrar aqueles que estão perdidos. Os profetas registraram a Bíblia. E a Bíblia diz que os judeus que vieram depois afirmavam que seus ancestrais receberam essas palavras e a proclamaram. Deus divide as pessoas em 3 grupos: os judeus, os gentios e a Igreja de Deus. Se pensarmos sobre isso, podemos considerar a história dos gentios como sendo a história da humanidade. A história da humanidade é diferente da história dos macacos. Se lerem cuidadosamente o que a Bíblia diz, encontrarão que os ancestrais originais da humanidade, Adão e Eva, eram a semente original da humanidade, a semente. Quando aquele homem chamado Adão foi criado, Deus lhe deu um mandamento muito importante. Quando ele deu esse mandamento a Adão, os genes de cada um de nós estavam dentro desse homem chamado Adão. Estávamos todos dentro dele. Deus disse a Adão para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse: no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Foi dito a Adão para não comer, mas ele comeu dele. Assim que ele comeu, esse homem chamado Adão se tornou pecador. E então, nós também nos tornamos pecadores nele, em Adão. O homem nasce nesse mundo já tendo se tornado pecador em Adão. Vamos pensar nisso dessa maneira. Existe alguém nesse mundo que não tenha cometido nenhum pecado? Não há uma única pessoa. Há um ponto que todos temos em comum. Se eu perguntasse qual o seu sobrenome, todos vocês me falariam seus sobrenomes pessoais. Mas, se considerarem a humanidade como um todo, na verdade nós todos temos o mesmo sobrenome: o pecado. Nosso sobrenome é pecado. Nós pecamos não porque pretendemos pecar. Quando odiamos alguém, não é porque aprendemos a odiar as pessoas. Isso vem de dentro de nós, em certas circunstâncias. Todos nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Isso porque Adão pecou e seu sangue foi herdado para nós. Pedro disse: a sua maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados. Nós herdamos o sangue de nossos ancestrais. Nós, como seres humanos, nascemos como descendentes de nosso antepassado. Nosso antepassado, Adão, pecou, então todos nascem como pecadores, tendo herdado o sangue de Adão. Por fora, parecemos ser bons. Por fora, mantemos certos padrões morais e por fora, parecemos ser muito limpos e arrumados. Mas aos olhos de Deus, não há um único ser humano que não tenha pecado. E por que a Bíblia diz isso? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A Bíblia diz que, através do pecado de um homem, o pecado entrou no mundo e através desse pecado todos nos tornamos pecadores. Esses pecadores foram expulsos do jardim do Éden, e enquanto continuavam suas vidas, eles deram luz a filhos. E como um exemplo representativo, Caim se tornou o ponto de partida da morte da qual Deus disse: no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Como foi isso? Ele matou seu irmão. E seu pai descobriu sobre a morte de seu filho. Ele descobriu que um dos seus filhos matou outros de seus filhos. Ele deve ter ficado tremendamente triste e dolorido ao descobrir isso. Então, quanto mais descendentes nasciam de Adão, a população cresceu e por causa de tantas pessoas, esse mundo se tornou cheio de pecado.
Então Deus julgou a humanidade. Esse foi o grande dilúvio no tempo de Noé. Disse que, pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. A Bíblia diz que o mundo daquele tempo foi completamente coberto pela água. O mundo foi completamente submerso na água. A Bíblia diz que isso aconteceu naquele tempo. Noé, com seus 3 filhos e 3 noras, e a mulher de Noé junto, 8 pessoas se tornaram os antepassados da humanidade. Os descendentes de Jafé, um dos filhos de Noé, se moveram majoritariamente para a região da Europa. Os descendentes de Sem se moveram para a Ásia. Tudo o que as pessoas se referem como as grandes religiões desse mundo se originaram dos descendentes de Sem. E os descendentes de Cã se moveram majoritariamente para a África. Agora, os descendentes dessas pessoas se casaram e é difícil distinguir entre elas. Mas há algo em comum que é muito estranho. Se há algo que o Ocidente e o Oriente têm em comum, é que de tempos em tempos encontramos similaridades em seus vocabulários e linguagens. Os americanos dizem mami. Os brasileiros dizem mamãe. Há várias dessas similaridades e a que fazemos são similares com as nossas bocas. Mas há um caractere chinês que não é tão familiar. Esse caractere significa que 8 pessoas estão em um barco. Vamos pensar sobre isso. Noé, sua mulher, Sem, Cã, Jafé e suas mulheres. Quantas pessoas ao todo? São 8, não são? É dessas 8 pessoas que todos no mundo são descendentes. Não é muito estranho? Se olharmos para a base na qual foi estabelecido tudo o que chamamos de história da humanidade e tudo o que consideramos como ciência, encontramos que temos apenas parte dos fatos e ninguém preservou um conjunto inteiro de registros. Então podemos apenas ter breves relances dessas questões e ganhar meros fragmentos de sabedoria. Mas se lermos a Bíblia cuidadosamente, encontramos que desde que Deus criou o homem, ele esteve observando a história da humanidade. Então, no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, lemos sobre a criação dos céus e da terra. Então, quando chegamos no capítulo 2, encontramos que o homem recebeu uma ordem do Jardim do Éden. Foi ordenado que ele não comesse um certo fruto, mas no capítulo 3 encontramos que ele comeu desse fruto, e então ele foi expulso do Jardim do Éden. E então lemos como o homem começou a viver fora do Jardim do Éden. Por onde era o Jardim do Éden? A Bíblia diz que foi na região do rio Tigres e Eufrates. Quando éramos crianças, aprendemos, bem longe das nossas aulas de religião, que a região dos rios Tigres e Eufrates foi o berço da civilização. Foi de lá que a civilização humana começou a se desenvolver pouco a pouco, até que alguém surgiu com uma ideia. Devemos fazer algo para evitar sermos destruídos novamente por um dilúvio. Esse foi o primeiro rei do mundo, um rei chamado Nimrod. Sob ele, as pessoas começaram a construir a grande Torre de Babel. Enquanto construíram a Torre de Babel, Deus riu deles e disse: venham, desçamos. Deus desceu e confundiu a língua das pessoas que estavam construindo a torre. Já que as pessoas não conseguiam mais se comunicar, elas gradualmente se espalharam pela face da terra. Elas não tinham controle. Uma pessoa pedia tijolo e traziam água. Ou alguém pedia água e traziam tijolos. Alguém pedia para empilhar e derrubavam. Eles não conseguiam nem se comunicar com as mãos. Então eles desistiram e as pessoas que conseguiam se comunicar entre eles se juntaram e partiram. Então, o homem foi espalhado para todas as direções do mundo e parece que eles não têm relação, mas todos eles nasceram com o sangue de Adão. Gradualmente, o sangue de Adão espalhou mais e mais dessa maneira e deu surgimento aos vários tipos diferentes de sangue. Então, os descendentes de Adão estavam construindo a Torre de Babel.
mas eles foram impedidos em seu caminho e espalhados. Alguns deles foram para a terra que agora é chamada de Rússia e alguns para a Europa. Dentre todas essas pessoas que foram espalhadas dessa maneira, havia um homem, Abraão, e Deus lhe deu uma ordem: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, Abraão deixou a região do rio Tigre, onde ele vivia, e gradualmente se mudou mais e mais para o oeste. Ele é o antepassado dos judeus. O nome do antepassado dos judeus era Abrão. Depois, seu nome foi mudado para Abraão. Deus deu a esse homem uma promessa. Ele fez uma aliança com ele. Ele disse que ele se tornaria o pai de muitas nações. Deus também disse que ele seria uma bênção. Ele disse: abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E a história continuou a se desdobrar. Desde que Abraão recebeu essa promessa da bênção de Deus, não houve ninguém na história da humanidade que tenha se saído bem depois de prejudicar os judeus. Qualquer um que lhes prejudicasse acabou em destruição. Por quê? Porque o plano de Deus de proteger a nação dos judeus está registrado continuamente na Bíblia até o fim, e então o homem não consegue eliminá-los por completo. As pessoas tentaram massacrá-los por ódio, mas não foi possível. Não importa quantas pessoas tenham tentado se livrar dos judeus, eles não foram capazes de fazer isso. Havia um homem chamado Balaão que recebia revelações de Deus. O próprio Balaão disse claramente que os israelitas eram uma nação abençoada. Ele disse isso cerca de 3.400 anos atrás. Ele disse que eles eram uma nação abençoada e que aqueles que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados. Foi assim que ele abençoou os israelitas. Qual caminho o homem está seguindo? A Bíblia diz: o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse caminho. Enquanto lemos a Bíblia, podemos ver como a vontade de Deus foi dada à humanidade e como ela tem se desdobrado. Vamos para a carta de Judas, versículo 11. Judas, versículo 11. É o penúltimo livro da Bíblia. Vamos ler juntos. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Diz que eles seguiram o caminho de Caim, o caminho de um assassino, e no caminho de um andarilho. Vamos pensar sobre o que significa vagar sem direção. A maneira que a Bíblia coloca é que o homem se perdeu. O homem se perdeu. A maneira que Deus vê é que o homem se perdeu. Enquanto Deus olha o fluxo da história da humanidade, em que o homem se perdeu, ele vê esses andarilhos perdidos que nasceram, continuam nascendo e assim, para lhes mostrar a direção que eles precisam ir, ele escolheu a nação dos judeus. A Bíblia disse: não se tornem motivo de tropeço nem para os judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Para ensinar os judeus, Deus lhes deu a lei. Ele enviou seus profetas para guiá-los, e ele teve sua palavra registrada. Para que quando as pessoas, mesmo os gentios, ouvirem essas palavras e crerem nessas palavras, aqueles que creem dentre os judeus e aqueles que creem dentre os gentios, todos se tornem membros da igreja de Deus. Eles se tornam membros da igreja de Deus. Aqueles que não acreditam ficam debaixo da categoria de judeus ou gentios, dependendo de seu fundo étnico. Mas a igreja é feita daquelas pessoas que encontraram o caminho,
O caminho do qual Jesus falou quando ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos aqueles que encontraram esse caminho, incluindo aqueles judeus que vieram a crer em Jesus, juntos formam um corpo. Isso é que é chamado a Igreja de Deus. Então a razão de Jesus vir a este mundo foi para salvar todos aqueles que nasceram como descendentes do pecador Adão, e assim são pecadores. Vamos agora para Lucas capítulo 19, versículo 10. Vamos ler juntos? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se olharem cuidadosamente aqui, diz o Filho do Homem. Esse é o Filho de Deus. Diz o Filho do Homem porque ele veio no corpo de homem. Quando diz que ele veio, significa que ele nasceu no mundo. Salvar o que se havia perdido. Quando diz perdido, isso significa que foi perdido em Adão. Deus disse a Adão: no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E de fato, assim que Adão comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se tornou separado de Deus. Então ele foi perdido. Assim, diz que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia sido perdido. Então, a Bíblia diz: o Pai de vocês não quer que nenhum destes se perca. Também diz: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. O plano de Deus agora é revelado longe e amplamente, mas do nosso ponto de vista como gentios, para nós que não somos judeus, precisamos descobrir o caminho de volta a Deus. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreveu: que vantagem há em ser judeu? Isso é o que ele escreveu. Essas palavras foram dirigidas aos gentios. A Bíblia fala sobre o pecado daquele que tem a lei, os judeus. Mas também fala sobre a consciência dos gentios que não têm a lei e vivem de acordo com seus instintos. A carta aos Romanos descreve a maneira que Deus chama ou busca esses dois diferentes tipos de pessoas. Lendo isso, percebo mais uma vez o quão profundo e incrível Deus é. Enquanto lemos a Bíblia, encontramos que, junto com o restante da humanidade, nos perdemos. Em Isaías capítulo 53 diz: todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Essa profecia foi dada aos judeus 750 anos atrás. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Então, originalmente, estávamos perdidos, mas fomos encontrados. Nos tornamos membros da Igreja de Deus. Acreditamos em Jesus e nascemos de novo, e nesse caso Deus nos encontrou. Fomos incluídos na categoria daqueles que foram encontrados por Deus, e a Bíblia descreve pessoas que passaram para essa categoria como a Igreja de Deus. A Bíblia descreve a Igreja como sendo formada daqueles que foram chamados dentre os judeus e dentre os gentios. Os apóstolos que saíram em busca daqueles que estavam perdidos estavam seguindo o exemplo de Jesus e obedecendo a seu mandamento enquanto realizavam esse trabalho. E depois, Pedro escreveu aos crentes. Vamos dar uma olhada no que ele disse. Vamos para 1 de Pedro, capítulo 2. Primeiro Pedro, capítulo 2. Vamos ler os versículos 25 juntos. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Qualquer um que é salvo, qualquer um que tem certeza de que nasceu de novo, será grato por essas palavras. Porque vocês eram como ovelhas desgarradas. Diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E aqui diz: porque vocês eram como ovelhas desgarradas. Pedro expressou essas palavras afetuosas de Deus àqueles que acreditaram. Os apóstolos conheciam Jesus nesse sentido. Eles acreditavam nele e eles pregavam essa fé. E essa importante mensagem é disseminada mais longe através da comunhão de outros que já a receberam. Vamos orar. Santo Deus,
Nós te agradecemos verdadeiramente e louvamos teu nome. Nossos espíritos estavam vagando, perdidos em pecado, mas agora, olhando ao Senhor através das palavras da Bíblia, podemos ver que o Senhor salvou nossos espíritos através da tua graça, para que enquanto vivemos neste mundo, possamos viver com essa esperança abençoada. Por isso, nós agradecemos verdadeiramente. Senhor, se houver alguém dentre nós que ainda não veio a entender através da tua santa palavra que ele está perdido, mas o Senhor o encontrou, oramos para que o Espírito Santo trabalhe nessa pessoa durante esse encontro para que ele possa entender a verdade em tua preciosa palavra. Deixamos o restante de nosso tempo juntos e nossos pensamentos nas suas mãos, Senhor Jesus, enquanto oramos em nome de Jesus. Amém.